Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, hoje tendo como convidado especial um conselheiro do Conselho Superior de Direito, Fé e Comércio, e que é meu conselheiro lá há diversos anos, há muitos anos. Fui companheiro de seu pai quando seu pai advogava, e mesmo quando ele exerceu funções importantíssimas na Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo. E o filho tem a mesma tradição do pai, um profundo conhecedor de direito tributário. E eu vou falar com o Fernando Lobo Desso. E vamos discutir no dia de hoje um pouco da conjuntura brasileira em relação às reformas que estão sendo propostas, o orçamento que aí está ainda não aprovado, com dificuldades de saber se o orçamento será aprovado esse ano, se deixarão para o ano seguinte. O presidente, nada obstante todas as críticas da imprensa e, ao mesmo tempo, o fato de não avançar com alguns temas fundamentais, continua com uma belíssima aceitação popular, porque a Folha de São Paulo publicou uma pesquisa na qual ele aparece com 37% entre bom e ótimo e 20 e poucos por cento, dá 60 e poucos por cento entre regular, bem e ótimo. E só uma queda para 32% de mal e ruim, de ruim e péssimo. Então, o que significa é que nós estamos com o problema da coronavírus, a vacinação, uma briga ideológica por vacinação. São Paulo está bem avançado no sentido de ter já disponibilidade nos próximos dias da vacina contra o coronavírus, o governo federal não querendo aceitar de São Paulo, procurando outras vacinas. É sobre isso que nós vamos conversar com o Fernando Lobo Desso. Eu já coloco uma primeira questão de que ele conhece a minha posição, que temos discutido na Conselho Superior, de que eu entendo que no dia que nós destruirmos o teto dos gastos públicos e se nós não fizermos um esforço por parte dos próprios detentores do poder, isto é, daqueles que são sustentados por estarem no serviço público, dos três poderes, pelos contribuintes, se nós arrebentarmos o teto que foi criado por Michel Temer, creio que nós corremos o risco de entrarmos na dominação fiscal e termos um dia a hiperinflação, não hiperinflação num primeiro momento, mas um crescimento acentuado da inflação. E o governo terá que fazer para poder segurar a não inflação no Brasil as medidas impopulares. Queria que saber por parte do Fernando como é que ele vê esse quadro nesse virar do ano em que temos mais indagações do que certezas do que será o ano na conjuntural do ponto de vista de uma vista por parte do governo. Professor Ives, primeiro, uma satisfação estar consigo. O senhor sabe que eu nutro uma admiração. O meu pai, infelizmente, faleceu, mas o senhor continua aí como nosso ícone e todos nós somos cativos da sua idoneidade intelectual e da sua lisura no tratamento das questões de direito público, como a própria. E nós vemos que, no atual momento, nós precisamos desse tipo de esteio, desse tipo de vamos dizer, respaldo, para que nós não caiamos nos perigos que a história já mostrou que nos levarão a um futuro bastante incerto e bastante difícil de condução, né? Fazendo eu gosto sempre do direito comparado,
e gostaria de convidar uma reflexão sobre o que aconteceu no século passado nos Estados Unidos. O movimento mais importante que aconteceu nos Estados Unidos no século passado foi um movimento ocorrido nos Estados Unidos em 1978, em que os 13 estados americanos, encabeçados pela Califórnia, fizeram o que se chamou o 13 Proposal, quer dizer, os 13 estados se rebelaram contra a União exatamente por força de um desgoverno financeiro da União e, através desse 13 Proposal, os próprios estados se convenceram de que a maneira correta de ensinar a União e converter a União a uma disciplina no campo financeiro, no campo político, seria que os estados se autocorrigissem através de suas próprias constituições. E assim fixaram limites de gastos, tal como aconteceu com o professor Michel Temer, que fixou esse limite de gastos, que é imprescindível para a gestão financeira sadia do Estado. Nós todos sabemos que existe uma divisão jurídica entre o que se chama o direito financeiro, que tem a ver com o direito orçamentário e abrange também o direito tributário, e nós conhecemos que o direito tributário é específico no que respeita à obtenção de receitas para o aporte dessas despesas. Então, essa questão orçamentária é absolutamente imprescindível para que o Estado consiga fazer uma gestão sadia e não submeter ao povo a constantes aumentos na tributação, prejudicando a atividade privada. Portanto, se nós não obedecermos, como o senhor bem ressaltou, se nós não obedecermos ao teto, se nós não tivermos uma disciplina mínima no campo orçamentário, nós não vamos conseguir implementar um desenvolvimento sadio e sustentável. Então, essa é a primeira ideia. E me parece, aliás, concordo plenamente com você, o Fernando, o que me parece fundamental por parte dos três poderes. Primeiro, o Poder Judiciário, ele tem, em Brasília, que perceber a necessidade de se fazer o sacrifício por parte do poder público. Eu já não digo na parte de vencimentos, que são irredutíveis, mas os privilégios não são irredutíveis. Quer dizer, benesses que são outorgadas e por auto-outorgação, quer dizer, eles são altamente... Quer dizer, quando eu faço uma submedia, etc., eu estou me auto-outorgando, porque sou eu que estou me dando esse privilégio que não está na Constituição. Os limites da Constituição não têm sido respeitados, que quando se fala em teto, fala-se num teto com todos os subsídios e todos os adminículos que são acrescentados a esses subsídios. Mas eu tenho a impressão de que o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, tem que perceber de que o povo já foi demasiadamente sacrificado. Nós temos um nível de desemprego elevado. Nós temos uma queda de 25% no rendimento médio da população brasileira. Não é possível que nós tenhamos uma casta de senhores feudais enquistados em Brasília. E digo, os nossos são intocáveis. O povo que coma brioche, como dizia Maria Antonieta, não é verdade. Quer dizer, outros países fizeram esse tipo de sacrifício. E é esse tipo de sacrifício que eu tenho a impressão que é necessário para podermos enfrentar o ano que vem e não cairmos na dominação fiscal, quando a política monetária será insuficiente para controlar a inflação. Sim, essa intervenção indevida, a meu ver, totalmente indevida e inconstitucional do Poder Judiciário, se deve a uma confusão que já foi dirimida no século XVI, no século XVIII nos Estados Unidos, né? Quando se discutiu a Constituição americana, Thomas Paine já demonstrou, Thomas Paine, como o senhor sabe, era um inglês
que imigrou para os Estados Unidos com 37 anos e participou ativamente da discussão da Constituição americana. Thomas Paine, com uma clareza hialina, e agora recentemente foi editado o livro dele de novo pela Martins Fontes, que eu tive o prazer de ler, o Thomas Paine dirime um equívoco que o nosso Poder Judiciário, infelizmente, insiste em incidir, que é o equívoco desfeito pelo Thomas Paine na concepção do Rousseau quanto ao contrato social. O Thomas Paine, o Rousseau, até por influência das monarquias então reinantes na época, ele parte do princípio de que o contrato social, ou a Constituição, seria um contrato entre o povo e o governo. E o Thomas Paine diz, não, isso é um equívoco. O contrato social não é um contrato entre o povo e o governo, mas entre o povo entre si, o que muda completamente a perspectiva e cria, vamos dizer, a estrada para a divisão entre o poder constituinte e os poderes constituídos, não é verdade? Quando o povo fixa um contrato entre si, ele ainda não está cogitando do Estado. O Estado é instituído a partir desse contrato. E, portanto, os poderes constituídos jamais podem alterar a vontade do povo, seja expressa na Constituição, seja expressa nos parlamentos. E esses três poderes, então, recentemente constituídos a partir desse contrato, é que exercem, por delegação do povo, os poderes, mas eles não podem transpor os poderes fixados claramente na Constituição. O nosso Poder Judiciário, infelizmente, aliás, o oportunismo do seu programa de anatomia do poder, nós vivemos uma constante discussão sobre a legitimidade do poder. Então, nós temos que lembrar as lições dos nossos antepassados para entender bem qual é este poder e quais os limites do poder, infelizmente desconsiderados atualmente pela Suprema Corte. Meu caro Fernando, vamos continuar discutindo sobre esse tema, sobre Paine, sobre o Rousseau, mas vamos agora aos nossos comerciais, porque o tempo é um inimigo no programa, para depois retomarmos ao assunto.